Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 21º dia da caminhada de oração 4. Hoje é dia 11 de maio de 2019 e hoje é sábado. O tema de hoje é quando Deus te chama para correr com os cavalos. O texto-chave está em Jeremias, capítulo 12, os versículos de 1 a 3, depois o versículo 5 e o versículo 6. Então vamos lá, irmãs? Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco hoje? Eu tenho um outro tema parecido com esse, acho que na caminhada de oração 2, talvez, mas é um pouco diferente, é só uma palhinha do que é correr com os cavalos. Mas hoje o tema é quando Deus te chama para correr com os cavalos, né? Então vamos lá? No capítulo 12 de Jeremias, Jeremias ele resolve contender com o Senhor sobre algumas coisas. E aí ele vai receber essa resposta do Senhor, que é o versículo-chave do devocional de hoje. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. A queixa de Jeremias. Justo és, ó Senhor, quando eu entro contigo num pleito. Contudo, eu falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho do perverso? E por que vivem em paz aqueles que procedem perfeitamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes. Eles cresceram e dão frutos. E ele tem nos lábios, mas tem o Senhor longe do coração. Mas tu, Senhor, me conhece. Tu me vê e prova o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelha para o matadouro e destina-os para a matança. Então ele estava reclamando com Deus. Por que as pessoas ruins, né, ali, ou estava fazendo algo errado, estava longe do Senhor, está prosperando, está dando fruto, né? Que fala de Deus nos lábios, mas não tem Deus no coração. E aí ele fala, mas o Senhor me conhece. Aí ele começa a se justificar, né? O Senhor me conhece, conhece o meu coração. E aí ele deseja que o Senhor vingue sobre aquele povo. E aí vem o versículo 5, que fala: se você está cansado, se te fadigas correndo com os homens, essa foi a resposta de Deus para Jeremias, que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até o teu irmão e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Não te fie deles, ainda que te digam coisas boas. Então, Deus dá uma resposta para Jeremias. Fala, Jeremias, se você está ficando cansado com essas picuinhas, como é que vai ser, né? Tá cansado de caminhar com os que andam a pé? Como é que vai ser quando eu colocar você para competir com os que vão a cavalo? E ele fala dos filhos da casa do pai de Jeremias, ele fala, até esse povo te persegue. Não confie muito neles, ainda que eles te digam coisas boas. Então eu quero entrar nos detalhes aqui, irmãs, que é o seguinte. Nós hoje estamos no 21º dia, nós estamos fechando o ciclo de 3, né, de 3 semanas. Tudo que nós temos aprendido é um puxar de Deus para nós, um despertar de Deus para nós, para que a gente cresça, para que a gente rompa, para que a gente alinhe a nossa vida, para que a gente seja melhor, para que a gente seja livre, né, para fluir, para brilhar a luz de Deus que está em nós. Mas Deus, ele tem muito mais. Deus, ele é uma fonte inesgotável. A gente não tem dimensão, a gente não faz noção do tamanho do poder, da grandeza de Deus e não fazemos noção do tamanho do que Deus planejou para nós. Às vezes nós vamos vivendo a nossa história ali bem pacatamente, né? Vai deixando a vida me levar e a gente nem percebe que Deus tem grandes coisas para nós. E hoje ele quer, assim, falar isso conosco, que quando ele nos chama, nós temos que nos colocar de pé, ser forte, corajoso,
passar por cima de algumas coisas, porque Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Infelizmente, Deus não está podendo contar com muita gente hoje em dia, porque nós somos, às vezes, cheios de mimimi, nós somos aqui, qualquer lutinha, a gente já começa a questionar a Deus. Por que que eu estou passando por isso? Mas eu sou tão justo, eu te sirvo há tanto tempo. Foi o que Jeremias veio falar aqui, né? É, o Senhor me conhece, o Senhor me vê, o Senhor prova o meu coração. E Deus, ele quer dizer o seguinte: eu sei de tudo isso, Jeremias, mas eu tenho algo muito além para você e você está sendo treinado. Então nós precisamos focar no nosso treinamento, irmã. Focar nos nossos treinamentos, sabe? Todos os dias, quando a gente acordar, a gente entender que a gente está sendo, nosso caráter está sendo forjado, nós estamos aprendendo, nós estamos rompendo. E depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar do chamado do chamado do chamado de Gideão. Nós falamos aquele dia sobre a idolatria, né? Que ele teve que levantar logo quando ele recebeu o chamado dele, mas eu não toquei muito no chamado dele. Mas ele já teve, eu falei mais da idolatria, que ele teve que se levantar para quebrar o altar do seu pai. Mas hoje eu quero falar um pouco do chamado de Gideão. Então, vocês lembram da história, está em Juízes capítulo 6, que o povo de Israel naquela época não tinha reis, né? Eram pessoas que eram levantadas por Deus para ajudar o povo de Israel ali naquela época. E Gideão foi um desse. O povo estava passando por muita opressão, perseguição, os midianitas vinham, roubavam toda a colheita deles, apavorava eles. E aí, eis que, vamos lá no versículo 11, eis que chegou o momento de Deus chamar Gideão. Então, veio o anjo do Senhor, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essas lutas? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: peraí só um pouquinho. Já que estou contigo, ferirá os medianitas como se você fosse um homem só. Ele respondeu: se agora eu achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Aí aconteceu aquilo que eu falei para vocês, né? Ele foi lá, fez o anjo esperar, levantou um altar, o anjo mandou fogo do céu e Gideão ficou maravilhado. E o Senhor fala para ele no versículo 23, paz seja contigo. E ali o anjo continuou falando com ele, agora vai e destrói o altar e tal. Então ali, aqui está o chamado de Gideão. O Senhor chama Gideão e Gideão entra no mesmo processo de Jeremias, né? Quando o anjo fala com ele, o Senhor é contigo. Aí ele já questiona. Mas se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando essa luta? Né? Cadê as maravilhas do Senhor? O Senhor nos abandonou. Há momentos na nossa vida que é assim, né, irmãs? A gente está passando alguma coisa e a gente questiona a Deus. Isso é normal. Isso é normal. Isso não é pecado, isso não é murmuração. Tem coisa que é diferente de murmuração, né? A gente questiona. Isso é ainda uma falta de amadurecimento. Vai chegar um dia que nós não vamos questionar nada quando nós já passamos por essas fases e a gente entendemos que o nosso Pai de amor está conosco, que isso é um processo, que isso faz parte da caminhada. É lógico que tem a diferença entre provações e desobediência, né? Muitas vezes nós estamos colhendo fruto da nossa desobediência.
Então não adianta nem se virar para Deus e falar, ai, Senhor, por que estou passando isso? Não, vamos ser até, isso aí ia ser até cara de pau, né? Mas tem coisas que são provações que Deus permite, lutas que permite, e quando ele questiona ali, por que nós estamos passando por isso, Senhor? No versículo 13, o Senhor vira para ele e fala assim, vai na sua força, por que você não livra esse povo? Então nós temos que entender que Deus, nós somos parceiros de Deus, né? E Deus conta conosco. E às vezes nós sonhamos, né? Nós sonhamos, ai, a igreja podia fazer um trabalho missionário dessa forma, a igreja podia fazer isso, a líder das mulheres podia fazer isso. E você, o que você tem feito, né? Talvez você sonha em ver um ministério, mas por que talvez você não olhou para dentro de você e perceba que talvez Deus está chamando você? Teve algumas épocas na minha vida que eu pensava assim, Senhor, envia pessoas para falar com a minha família, por exemplo. E o Senhor falou, por que você não fala? Né? Então é isso que Deus falou para Gideão. Depois que ele reclamou e mostrou a situação para Deus, mas olha aqui como é que nós estamos vivendo, o Senhor fala que está conosco, está acontecendo tudo isso. Ele fala, vai nessa sua força e livra Israel da mão dos medianitas. Quando nós dissemos, eis-me aqui, quando nós entendemos que Deus nos chamou e, e nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, aquela força que está dentro de nós, que foi o Senhor que colocou, ela começa a manifestar. Porque nós, muitas vezes, nós não acreditamos em nós mesmos. O inimigo oprimiu tanto, a opressão está tanta como era na vida de Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, Jeremias era considerado profeta chorão. Ele chorava muito de tanto de ver tantas, né? Depois tem até lá mais para frente tem o livro de as Lamentações de Jeremias. Ele era um homem quebrantado, Deus usava muito o espírito sensível dele para gerar intercessão, né, pelo povo, mas a opressão é muito grande. Então tem hora que a gente questiona mesmo, né? Tem hora que parece que o ímpio, aquele que está deitando e rolando no pecado, está fluindo mais do que quem serve ao Senhor. Mas o Senhor, nesta manhã, mas ele quer te chamar para correr com os cavalos. E existe um livro que chama Corra com os Cavalos. Eu li há muitos anos atrás, eu não lembro quantos anos, uns 8, 9, não lembro. E é fantástico esse livro. Eu ainda quero ler ele de novo, porque naquela época, olha, já passou tanto tempo, hoje eu tenho certeza que Deus vai usar para falar comigo diferente. Mas aquele livro impactou minha vida. Nós temos que entender que nós somos fortes e corajosas. E que há uma história para ser escrita na nossa vida a cada dia, né? A cada dia, a cada época, a cada fase, nós estamos ali destruindo esses inimigos que tentam destruir as nossas vidas, esses medianitas que tentam assolar a nossa colheita, né? Que tenta destruir a nossa família, que tenta destruir a nossa casa. Mas agora eu quero entrar num ponto importantíssimo do chamado de Jeremias. Então vocês veem que quando Deus chama a gente tem que apenas abraçar o chamado de Deus, acreditar que Ele é conosco e acreditar na força que Ele colocou dentro de nós. E uma parte importantíssima, que é o que eu quero falar hoje. Aí você fala assim, não, irmã, você não falou ainda, não? Não, eu sou meio devagar para entrar onde eu quero, né? No capítulo 7. Capítulo 7, o versículo 7... Não, capítulo 7 de Juízes, o versículo 2 ao versículo 7. Então, no versículo, peraí só um pouquinho aqui, no versículo 34 do versículo 6, né, que a gente leu da outra vez, depois que ele destrói ali o altar, fala que o Espírito do Senhor revestiu Gideão, aí ele começou a ter a coragem para ele fazer o chamado. Então, nós vamos para o capítulo 7 e fala assim, capítulo 7, versículo 1, e vamos lendo aqui. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outreiro de Moré. Disse o Senhor Gideão, é muito esse povo que está com você.
para que eu entregue os medianitas na sua mão. Israel poderia se gloriar a mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, depois que ele entende o chamado, ele convoca muitos homens a estar com ele, né? Só que Deus falou para ele essa palavra pela primeira vez: é muito o povo que está com você. Aí no terceiro, no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 7, ele fala assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte-se para sua casa pelas regiões montanhosas de Gileades. Então voltaram do povo, quando Gideão fala, quem for tímido, medroso, volte. Voltaram-se 22.000. Você imagina, ele está com um exército de 30 e poucos mil e volta 22, né? Aí no versículo 4, Deus diz para ele, disse mais o Senhor a Gideão: ainda está muito povo com você. Ainda tem muita gente com você, Gideão. Faz descer as águas e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porque todo aquele que eu te disser, este não irá e este não irá. E aí Deus dá um teste para ele fazer, né? Deus falou para ele no versículo 5, faz assim, Gideão, coloca os homens para beber água. E então o Senhor diz: todo aquele que lamber a água com a língua, como bebe um cachorro, esse você vai separar, esse povo. Mas aquele que abaixar de joelho para beber, né, você vai também separar. Quando ele separou, esses que lamberam a água com a mão, deu só 300 homens. Então tinha sobrado 10.000, tirou 300, ficou 9.700 do outro lado. E então o Senhor disse a Gideão: com os 300 que lamberam a água, eu vou livrar o Israel da mão dos medianitas. Pelo que a outra gente toda que se retire para o seu lugar. Então o Senhor deu estratégia para Gideão e falou para ele separar ali, e ele ficou apenas com um exército de 300 homens. Mas eu não quero focar nessa parte de quantos homens quantos ficou, como eles venceram a guerra, né? Eu sei que eles venceram a guerra com os 300 homens, mas eu quero focar nessas 2 vezes que Deus disse para ele assim: ainda tem muita gente contigo, Gideão. Deus falou isso 2 vezes para Gideão. Ainda tem muita gente contigo. E aquele que eu falar para você que é para ficar com você, é para ficar. Mas o que eu falar não vai contigo, não vai. Então agora eu entro no ponto que eu queria, irmãs. Deus está nos chamando para correr com os cavalos. Deus está nos chamando para ir além do que a gente pensou e imaginou. Deus está te chamando para ter uma vida gloriosa que vai resplandecer a glória de Deus. Vai ser livre de problemas? Não. Mas você vai ter a ousadia, a força, a coragem para vencer qualquer problema. E cada vez que você vencer um desafio, mais elevado no nível você vai estar. Mas para isso, né, nós temos que ter alguns entendimentos. Primeiro, ele te chama a um nível maior. Ele te chama para correr com os cavalos. Então você não vai mais ser aquela pessoa que anda a pé, rastejando, caminhando com os fracos, com os tímidos, com os medrosos, como estava aqui com Gideão. 22.000 homens estava ali. Não, nós vamos com você, Gideão, nós vamos vencer a guerra. E o Gideão deve ter ficado todo orgulhoso, né? Uau, eu tô com um exército de 32.000, eu vou arrasar. E Deus fala: tem muita gente com você. E aí ele fala: uau, tirou 22.000, ficou só 10. Mas tudo bem, eu tô com 10 ainda, nós ainda vamos arrebentar, né? Mas aí Deus dá o treinamento ali para os 10, só sobra 300. A parte mais difícil da minha vida, do que Deus tem para mim, e de que tudo que eu tô vivendo nesses devocionais, foi entender isso,
que tinha muita gente comigo. No final do ano, Deus me deu um sonho sobre esse tema, que fechou o ensinamento, eu creio que fechou o ensinamento de Deus na minha vida em relação a isso, que foi no final do ano, porque assim, começou quando eu li o livro, né? Corra com os Cavalos, mas fechou nesse sonho. Eu tive um sonho no final do ano, que eu estava numa reunião de uma igreja, não sei como eu cheguei ali, era um lugar bem longe. Acabou aquela reunião, não tinha ninguém conhecido ali, eu vi que tinha uma amiga só, minha, que eu nem tenho muito contato com ela, mas era uma pessoa de Deus, e ela falou, que legal que você veio, como que você veio? Como você veio? Você veio de qual transporte, né? Eu falei, sabe que eu nem sei como é que eu cheguei aqui? Ela falou assim, eu tô indo embora, você quer ir comigo? E eu falei assim, sim, vamos. Só que quando chegou lá fora, ela estava a cavalo. E ela falou assim, mas eu tô a cavalo, tudo bem? Tudo bem. Sentei na garupa do cavalo, abracei ela e fomos. E eu vi uma estrada longa, 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 limpa, né, de terra, uma terra branca, assim como se fosse meio deserto. Não vi nada, não vi casa, não vi nada. Ela falou assim, olha, eu levo 2 horas daqui lá. Só que era um lugar muito longe. Então dava a entender assim, nossa, como ela faz esse trajeto em apenas 2 horas? Eu falei, tá bom. E aí montamos na garupa e fomos. E ela corria, 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 mas corria. E eu falei assim, mas você vai daqui lá sim? Nesse pique? Ela falou, por quê? Eu falei assim, ela falou assim, você quer que eu vou mais devagar? Eu falei, seria bom, né? Aí ela diminuiu a velocidade, só que no que ela diminuiu a velocidade, enquanto nós íamos correndo, eu não via nada em volta. Tava tudo limpo, né? Aquela estrada limpa. Mas enquanto ela diminuiu a velocidade, eu comecei a observar, né? Tinha pessoas do ladinho assim caminhando. Eu sei que daqui a pouco o cavalo parou, nós descemos para olhar alguma coisa e veio uns porcos assim e começou a atrapalhar a perna do cavalo. Começou a incomodar o cavalo começou a ficar irritado e eu acordei. No que eu acordei, enquanto eu estava dormindo, eu ouvi essa palavra de Deus: corra com os cavalos, corra com os cavalos. E quando eu acordei, que já é um treinamento, já é um ensinamento que Deus me ensina há muitos anos sobre isso, que ele estava me chamando a correr com os cavalos, mas que o meu medo de avançar, o meu medo da velocidade, né? Quando eu disse para ela, mas você vai assim? Quando eu parei para observar, quando eu parei para olhar o que estava em volta, vieram esses porcos e atrapalharam, estava incomodando o cavalo. Porcos significa alguma coisa imunda, né, irmãs? Sujeira, pecado, sei lá. Eu via pessoas. Então, nisso o Senhor estava falando comigo. Você tem que aprender a se livrar daquilo que te impede de correr a carreira que está proposta. Em Hebreus, fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãs, o Senhor começou a falar comigo. Então, para mim viver o que Deus tinha para mim, a coisa mais difícil era deixar pessoas, A gente precisa entender isso. O que é que está prendendo a sua vida? O que é que você está emaranhado que você não vai? Porque o que acontece é o seguinte: eu era uma pessoa que, como eu tenho desejo de passar o que eu sei, como eu gosto de ver os outros aprender, eu gosto de ver os outros romper, sempre fui assim, eu queria todo mundo junto comigo. Então eu dizia assim, no meu coração, no fundo eu pensava, não, quando eu for fazer algo, quando eu for ir cumprir o seu chamado, quem eu amo, quem eu gosto, tem que estar comigo. Só que não é assim. Então Deus hoje ele pergunta para você, né? Ele fala para você, ainda há muita gente com você. Começa a observar, irmãs. Começa a observar. É, aqui, quando o Senhor diz para Gideão que tem muita gente com ele, e Deus diz para Jeremias, não confie
nos seus irmãos, ainda que eles te digam coisa boa. Deus não está dizendo que nós temos que ser inimigos da nossa família, que nós temos que viver separado deles e agora eu tenho o chamado de Deus e vocês não me servem, mas não é isso. É separar, é entender que cada um tem um chamado. Você lembra que eu falei ontem da estrela, né? Que a minha filha me ensinou que duas estrelas, quando está muito perto uma da outra, né? Ela estava me explicando ontem de novo que a estrela começa a girar muito perto uma da outra. Por fim, elas se consomem e acaba virando o buraco negro, ou ela diz que acaba virando uma estrela bem pequenininha sem brilho nenhum. Então, tipo assim, vá viver a sua vida, vai brilhar a luz de Cristo na sua vida, no lugar que Deus te colocou, aonde Ele quer que você esteja. Deixa para trás aquilo que te impede de correr a carreira que está proposta. Então, quando eu acordei desse sonho, eu fiquei meditando muitos dias, muitos meses. Por fim, quando chegou um dia que eu fui orar mais profundo sobre isso, o Senhor falou assim: chegou o tempo de você fazer as últimas provas mesmo e abrir mão. Abrir mão. Tem pessoas, irmãs, que vai caminhar com a gente até determinado momento. Dali para lá já não serve. Não é que não serve mais, né? Dali para lá o caminho já não é igual. É igual aqui, até o caminho tal, 32 mil estava bom. Chegou ali que Deus fez a prova, falou, não, tem muito, foram-se 22, né? Eu tenho certeza que esses 22, talvez estava com o coração sincero com Gideão. Talvez estava com o coração sincero dizendo para ele, não, eu estou com você, nós vamos sim, eu também quero vencer, eu também quero romper, eu quero fazer parte dessa vitória. Mas Deus não tinha esses homens para participar dessa peleja. Aí fica os 10 mil. Aí os 10 mil ficam mais assim, nossa, se a gente for escolhido, então agora nós temos que ser o melhor. Então nós estamos com você, Gideão. Só que eles também foram separados, vocês não vão fazer parte dessa história. Então cada um vai escrevendo a sua história. Não que alguém seja melhor que ninguém, entendeu? Mas entender isso, vamos nos separando. Às vezes nós ficamos naquela rodinha, naquela picuinha, sabe? Com aquelas amizadezinhas que não está mais apostando no seu sonho, não está mais apostando naquilo que o Senhor quer te falar. Irmãs, tem hora que eu conto para algumas amigas algumas coisas minhas e eu sinto no meu espírito, filha, você está perdendo tempo de contar isso. A pessoa não vai crer nisso, a pessoa não acredita nisso, a pessoa não tem, por exemplo, às vezes, Jeremias, por exemplo, ele era um homem chorão, ele era um homem quebrantado. Você acha que alguns amigos dele iam entender isso, quando ele começava a chorar pelo povo, contar alguma coisa? Jeremias, você tá meio melindroso demais. Mas ele era o chamado dele. Então, assim, às vezes nós não vivemos o chamado de Deus na nossa vida, que a gente espera que o outro nos apoia, né? O outro vai fazer acontecer. O outro vai aparecer e vai me ajudar. Tudo que você precisa para viver o chamado de Deus na sua vida está dentro de você. Está dentro de você. É o que Deus falou para Gideão. Homem valente e corajoso. Então essa força está dentro de você. Cabe a você começar a colocá-la para fora. Só que ao viver ao redor de pessoas que não faz parte daquele propósito, daquele chamado, naquele tempo, a gente acaba atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, a caminhada de oração que eu faço há 2 anos, que tem alcançado muitas mulheres para a glória de Deus, nem minhas melhores amigas sabem disso, tá? Nem minhas melhores amigas sabem disso, porque o próprio Deus começou a me ensinar. Não é tempo, minha filha, não é hora delas estarem com você, não é o momento. Talvez elas estiveram comigo há 20 anos atrás, foram melhores amigas, talvez elas estiveram comigo até ontem, mas a gente ama, a gente é irmã em Cristo, mas vamos seguir cada um o seu caminho, né? E outra coisa que eu quero falar também está aqui em João, capítulo 1, versículo 45 a 47. Quando Filipe encontrou com Jesus, Filipe foi até o amigo dele, Natanael, e ele disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o Natanael fala para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe fala: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita, que não há dolo. Então essa é uma palavra
que muitas vezes a gente usa, né? Pode vir alguma coisa boa dali? Muitas vezes, irmãs, Deus nos tira de perto da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, porque a incredulidade deles vão atrapalhar o seu chamado. A incredulidade deles vão atrapalhar o seu chamado. Eu me lembro quando eu trabalhava numa fábrica e eu sempre tive sonhos do Senhor, e eu tinha uma amiga lá nessa fábrica, crente de muitos anos, né? E todos os dias de manhã eu chegava e contava um sonho que eu tive. E um dia o Senhor falou para mim, no meu coração, na hora que eu cheguei para contar, o Senhor falou: não conta, filha, elas não acreditam, não conta. Só que como elas eram cristãs e elas ouviam e riam e parecia que estavam aceitando, eu acreditava. Aí o que que acontece? Um dia uma delas resolve me contar. Falou: Rosa, eu quero te confessar uma coisa. Toda vez que você vinha, a gente zombava de você, a gente dizia: lá vem a sonhadora. Lá vem a sonhadora, ela vai contar mais um sonho que Deus falou com ela. E ela disse que ela fez prova com o Senhor, essa menina. Falou assim: se o Senhor fala realmente com ela no sonho, me dá um sonho também. E ali Deus deu um sonho para ela, quando ela ia ser mandada embora daquele lugar. Então, nós temos que aprender a ter vigilância. Nós temos que aprender que nós precisamos da aprovação do mestre. Nós temos que parar com isso, sabe? Dessa imaturidade, como agiu Jeremias aqui. Ai, Senhor, mas olha esse povo, olha isso, olha aquilo. E a gente começa a arrumar desculpa de que a gente não rompe porque o outro não apoia, o outro me feriu, sabe? Umas coisas sem necessidade. Vamos crescer, busca crescer, irmã. E hoje a palavra que termina para você é demais o povo que está com você. É demais. Vigia, sabe, irmã? Vigia onde nós temos nos metido. Vigia se você tem andado com fofoqueiros dentro da igreja, se você tem andado com aqueles que perseguem a obra. Tira esse tempo da sua vida, já é hora de crescer. Sabe aquelas panelinhas de irmãs fofoqueirinha que fica caçando fuxico, caçando coisa para denegrir a imagem do outro? E olha o que Jesus, quando Natanael foi ver Jesus, ele tinha falado com Filipe: pode vir alguma coisa boa de lá? Então como é que ele foi? Ele já foi precavido, sei lá se vem alguma coisa boa desse Nazaré, né? Porque era uma fama que tinha Nazaré, que não vinha coisa boa. Mas quando Jesus viu a Natanael, Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelito que não há dolo. Jesus elogiou Natanael. Então vamos crescer, vamos sair dessas rodinhas de picuinha, sabe? Se alguém falar mal de alguém para você, você fala algo bom daquela pessoa. Não, mas essa pessoa é trabalhadora. Não, mas essa pessoa ela tem ela é firme. Não, sabe assim, vamos começar a quebrar esse ciclo, porque senão não tem como Deus nos usar no oculto, no profundo, com grandes coisas, porque nossa vida ainda está presa em picuinhas, em pessoas. E às vezes, irmãs, vai ser pessoas que você ama. Vai ser pessoas que você ama, mas você tem que entender que não é o momento de estar junto ali naquele momento, né? Olha, não é o momento de estar junto naquele momento, compreender, né? Então, assim, não é o momento. É igual eu tô te falando aqui, falando para vocês desses 20 mil, desses 22 mil, desses 10 mil, não era o momento deles nessa história, né? E o Senhor falou para Gideão: tira os tímidos, os medrosos, porque, irmãs, como é que você vai alcançar grandes sonhos quando você começa a contar o sonho para alguém? Olha, eu estou pensando em montar uma empresa tal, e a pessoa começa: ixi, mas isso dá um trabalho, mas isso não dá renda, mas isso começa. E pode ser sua melhor amiga. Você vai aceitar aquilo no fundo, entendeu? Você vai começar a aceitar e vai começar a enfraquecer sua fé. Então, Gideão conseguiu vencer apenas com 300 homens. Apenas com 300 homens. Deus vai levantar aquele que vai te ajudar. Deus vai levantar aquele que vai estar com você. Deus vai levantar aquele que vai fazer parte naquele momento da história. Não fique triste se você caminhou anos com uma pessoa e chegou o momento da separação. Não fique triste, né? A amizade não vai acabar, a comunhão não vai acabar, mas vamos para caminhos diferentes. Eu me lembro quando o Senhor falou isso comigo, começou a separar a minha vida de algumas pessoas, e eu lembro que uma pessoa que eu amava muito, Deus me deu um sonho e ele falou isso: hoje, a partir de hoje, vocês vão para caminhos diferentes. Continuamos amigas, maravilhosamente bem, mas estamos em caminhos diferentes. E essa separação, ela é boa tanto para nós,
quanto para o outro. Porque se Gideão tivesse insistido e não ouvido a voz de Deus e levado esses 22 mil homens com ele, tinha perdido a guerra, né? Tinha trazido luta para os 22, tinha trazido desgaste para Gideão. Ontem eu ouvi uma frase, né, na conferência de missões que nós estávamos passando, indo lá ontem, e ele falou algo que eu gostei muito, né? Que a gente tem que orar para o Senhor mandar trabalhadores para a seara, mas ele falou, mas ora para Deus mandar gente boa. E é verdade, né? Ore isso na sua vida. Senhor, mande gente boa para caminhar comigo. E seja uma pessoa boa para caminhar com os outros, mas entendendo o tempo de Deus, tá bom? Então tá bom, tenha um bom final de semana. Que o Senhor, assim, fale o nosso coração. O Senhor está te chamando para correr com os cavalos. Quem puder ler esse livro, eu creio que eu creio não, tenho certeza que tem ele em PDF. Eu não gosto de ler em PDF, mas tem ele, é maravilhoso, vai te dar uma compreensão do que Deus quer te levar além. Porque às vezes você sonha ir além, você sonha dentro do seu espírito, você sabe que tem algo mais, você não sabe nem o que é, mas você está preso, emaranhado, gastando seu tempo com aquilo que te impede de correr a carreira que está proposta. Então vamos nos desprender, né, de tudo e na hora certa o Senhor, não fique esperando a aprovação, né? Na hora certa o Senhor vai mostrar, vai confirmar, né? Não vai mostrar, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Que o chamado de Deus é para mostrar para os outros que você é especial, você é separado. E é o que eu falei ontem, há espaço no universo para que todos brilhem. Todos nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo de alguma maneira. Então não precisamos competir com ninguém. Não precisamos competir com ninguém. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, ser o que Deus chamou para ser nas diferentes áreas da nossa vida, sem competir com ninguém, sem estar preocupado com o chamado do outro, cada um fluindo nos seus dons, nos seus talentos, tá bom? Um beijo, fica com Deus.